Você acha que prisão é só um lugar físico, onde as pessoas são privadas da liberdade? Olá? Você acha que prisão é só um lugar? Ou será que ela começa dentro da mente? Quando uma pessoa perde a liberdade, algo muda profundamente dentro dela. O corpo reage. A mente entra em estado de alerta. Surge uma tensão constante, um incômodo silencioso, uma inquietação que não se desliga. Pois bem, nos últimos dias, o nome de Jair Bolsonaro voltou ao centro das discussões com a possibilidade de prisão domiciliar sendo debatida. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu nova prisão domiciliar a Jair Bolsonaro após mais uma internação hospitalar. Esse benefício foi concedido de forma temporária por 90 dias. 90 dias a contar da alta hospitalar para recuperação de um quadro de broncopneumonia. Após esse período, uma nova avaliação médica deverá ser realizada para decidir se ele poderá retornar ao batalhão onde estava detido cumprindo pena privativa de liberdade. Nessa decisão, foi destacado que ele vinha recebendo atendimento médico adequado, inclusive com rápida condução ao hospital quando necessário. Independentemente do que você pensa sobre isso, eu quero te fazer uma pergunta importante. O que acontece com a mente humana quando a liberdade é restringida, quando a liberdade é limitada? Se esse tipo de reflexão faz sentido para você, fica comigo até o final. Quando a liberdade é restringida, o cérebro não interpreta isso como algo neutro. Não mesmo. Ele interpreta como uma ameaça e ativa um mecanismo primitivo de sobrevivência. O corpo entra em alerta, os níveis de cortisol sobem, o sono se desregula todo. E com o tempo isso deixa de ser uma reação e passa a ser um estado permanente, um estado constante, um estado de tensão contínua. Após muito tempo, o cérebro se adapta tanto à falta de liberdade que a pessoa desenvolve medo do mundo exterior, do mundo externo. É o chamado fenômeno da institucionalização. A liberdade passa a ser assustadora porque exige tomadas de decisão que o cérebro desaprendeu a fazer. E é exatamente nesse ponto que surgem os impactos mais profundos e menos visíveis. Dentro do sistema prisional, os transtornos mentais são altamente prevalentes. Infelizmente, ansiedade, depressão, transtornos psicóticos, a dependência química e, em muitos casos, o transtorno de estresse pós-traumático. Existe, inclusive, um fenômeno conhecido como síndrome do encarceramento. É um estado de paralisia emocional, um medo constante, perda do propósito, como se a pessoa deixasse de
existir por dentro. Agora, observe o ambiente. Superlotação, medo constante de violência, ambiente hostil, isolamento como forma de punição, a ruptura familiar, a perda total de autonomia. Tudo isso atua simultaneamente sobre o indivíduo. E o cérebro não consegue sair desse estado. Existe ainda um momento crítico, que é o primeiro aprisionamento. É nesse período de adaptação que ocorre o maior nível de vulnerabilidade psíquica. Muitas pessoas não suportam esse impacto inicial. E, sem o suporte adequado, o quadro tende a se agravar mais e mais. O acesso à saúde mental dentro do sistema prisional muitas vezes é insuficiente. Faltam profissionais, faltam medicamentos, falta um acompanhamento contínuo. E o problema não termina com a liberdade. Observe você, muitos carregam essas marcas para fora do sistema prisional. Carregam uma ansiedade crônica, medo persistente, dificuldade de reinserção, de reintegração social, carregam o estigma social. E, em muitos casos, o próprio transtorno do estresse pós-traumático. Agora eu te pergunto, isso faz parte da pena da sanção? Ou é um efeito colateral que deveria ser evitado? E é exatamente por isso que temas como a prisão domiciliar voltam ao debate. No Brasil, existe um princípio fundamental, que é o princípio de direito, o princípio da dignidade da pessoa humana. A pena existe, mas ela tem limites. Ela não pode ser física, não mesmo. Não pode ser degradante. E a tortura é absolutamente proibida no nosso ordenamento jurídico. Por quê? No momento em que a punição começa a comprometer o corpo e a mente, o sistema precisa ser reavaliado. Na sua opinião, isso é justiça ou é um privilégio? Talvez a grande questão não seja quem está sendo julgado, cumprindo pena, mas como nós entendemos a própria ideia de punição. Existe uma linha muito tênue entre responsabilizar e ultrapassar o limite humano. E aqui surgem visões diferentes. Há quem diga que o sofrimento faz parte da pena. Há quem diga que a pena precisa ter limites. E você? Em qual desses pontos se posiciona? Agora vamos olhar de forma prática. A sociedade
não ganha quando alguém sai pior do que entrou dentro do sistema prisional. Ela ganha quando essa pessoa retorna mais estável, mais consciente, menos propensa à reincidência, por exemplo. Caso contrário, o problema retorna. E retorna ainda mais ampliado. O que é mais inteligente para a nossa sociedade? Punir até o limite, até o extremo, ou preservar para a reinserção social, para reintegrar. Se esse conteúdo te fez refletir, se inscreva em nosso canal. No final, essa discussão não é sobre política, nem sobre um nome específico. Casos como o de Jair Bolsonaro apenas trazem esse tema à superfície, mas a questão central é outra. Até onde podemos punir sem deixar de ser humanos? Porque justiça sem limite deixa de ser justiça. E eu quero ler a sua opinião sobre o assunto. Escreve aqui nos comentários, vamos construir essa reflexão juntos. E se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua companhia. Eu te espero no próximo vídeo. Vem com a gente!